Olá, senhores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, aqui professor Josemar Ferreira, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto eletricidade. Nós hoje iremos falar sobre o circuito elétrico propriamente dito. Junto, vamos abranger mais alguns tópicos, como corrente elétrica, tensão elétrica e condutores isolantes. Vem comigo! Um circuito elétrico ele pode ser definido como um conjunto de elementos que possuem algumas funções variadas, aos quais, com a passagem de uma corrente sobre eles, eles atuam de modo a executar uma função desejada. Existem dois tipos de circuitos elétricos. Existe o que é chamado de corrente contínua, que é quando possui uma fonte de tensão e as correntes contínuas elas não sofrem variações, ou seja, os elétrons eles vão apenas num único sentido. Existe também um circuito que é chamado de corrente alternada. E aí esse é o contrário, então, do primeiro. Esses elétrons eles sofrem alterações. Eles podem ir tanto no sentido, quanto podem também ir no outro sentido. Falando de circuito elétrico, existem três tipos de circuitos elétricos. A gente pode listar o simples, o em série e o em paralelo. O circuito elétrico simples é aquele que percorre, os elétrons percorrem apenas um único caminho, saindo de um ponto e voltando para o mesmo ponto. Podemos imaginar como se fosse uma pista de Fórmula 1, onde ele sai de um ponto X e ele volta para o mesmo lugar. Isso acontece nas baterias, por exemplo. Numa bateria, os elétrons estão circulando. Se não fosse dessa maneira, eles não conseguiriam receber a energia depois que ele mesmo forneceu a energia. Já o circuito elétrico em série é aquele em que existe uma associação. E aí, a partir dessa associação, os componentes que estão ligados ali entre si, na mesma sequência e na mesma direção. Um exemplo simples de sistema elétrico em série são as lâmpadas da árvore de Natal. É um circuito muito simples, onde os elétrons caminham aí numa única direção, por isso que às vezes quando queima uma lâmpada pode prejudicar as outras. Já o circuito em paralelo é uma associação que existe entre a corrente elétrica e ela se divide ao longo do circuito. Vamos imaginar uma casa, por exemplo, né? As tomadas precisam todas receber a mesma quantidade de energia. Então, nesse caso, a gente chama esse sistema de circuito elétrico em paralelo. Dentre os elementos de um circuito elétrico, posso listar para vocês os resistores, ou também chamados de resistências. Esses caras são componentes do circuito elétrico que têm duas funções. Uma das funções é converter a energia elétrica em energia térmica. Por exemplo, a resistência do seu chuveiro. É ela que converte a energia elétrica em térmica e a água sai quentinha. Ferro de passar, por exemplo, também. As lâmpadas incandescentes. Tá? E a segunda função que os resistores têm é de limitar a passagem da corrente elétrica através de um controle de voltagem. No circuito elétrico, os resistores têm esse símbolozinho aqui. Um outro elemento são os capacitores, que também são chamados de condensadores. Esses são componentes elétricos que armazenam as cargas elétricas, e aí essas cargas são sempre utilizadas sempre que nesse circuito exista alguma resistência para passar a corrente elétrica. Teve resistência, entra em ação aí os capacitores. Lá no circuitozinho, os capacitores terão esse símbolo. Um terceiro elemento aí de um circuito elétrico são os condutores. Esses condutores são elementos que permitem que as cargas circulem facilmente lá no circuito elétrico. Por fim, temos os indutores. Os indutores são dispositivos que armazenam a energia elétrica. E aí lá no circuito elétrico ele vai ter esse símbolo. Então o que seria uma corrente elétrica, né?
Corrente elétrica é definida como um fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico. Esse condutor pode ser sólido, pode ser uma solução iônica, e isso é uma grandeza fundamental em física, pois sem a corrente elétrica não seria possível, por exemplo, fazer funcionar qualquer aparelho elétrico ou eletrônico. Agora, como que surge esse movimento das cargas, né? É um processo simples. As cargas, os elétrons que estão livres, eles são estimulados a mover-se pelo condutor, o que gera uma corrente elétrica por causa de uma diferença de potencial elétrico, que é estabelecida entre as pontas do condutor. Essa DDP é estabelecida no condutor a partir de um campo elétrico que atravessa esse material. E aí esse campo ele vai proporcionar diferentes níveis de energia potencial, criando desse jeito a tensão necessária para gerar o movimento das cargas elétricas e assim, consequentemente, criar essa corrente elétrica. Já que falamos de diferença de potencial, vamos entender o que é esse conceito então em corrente elétrica. Ele também pode ser conhecido pela sigla DDP ou simplesmente chamado de tensão. E ele é definido como o trabalho necessário para que uma carga se desloque do ponto A até o ponto B, quando essa carga está imersa no campo elétrico. Quando existe uma certa diferença de potencial entre esses dois pontos, e ligamos esses dois pontos através de um fio condutor, lá no interior desse fio vai surgir o movimento ordenado das cargas. É esse movimento que, mais uma vez eu repito, é chamado de corrente elétrica. Então, para que um condutor seja percorrido por uma corrente elétrica, é necessário que exista essa diferença de potencial entre os seus pontos. Um exemplo simples. Para que o seu aparelho aí na sua casa, para que a sua televisão funcione, é preciso que exista uma DDP entre o terminal que vai receber isso na televisão e a sua tomada. Normalmente, nesses equipamentos, é indicado o valor da tensão em que eles devem ser ligados. A unidade de medida da DDP é o volts, que é uma homenagem, né, ao físico italiano Alessandro Volta, que foi o inventor da pilha elétrica. Os equipamentos que medem a tensão são chamados de voltímetros. Lembra que eu disse que existem alguns dispositivos elétricos que transformam a energia elétrica em energia térmica? Por exemplo, chuveiro elétrico, ferro de passar, as lâmpadas incandescentes lá no início da aula. Esses dispositivos são chamados de resistores, né? Quando a razão da DDP dos terminais de um resistor e a corrente que atravessa ele, né, for um valor constante, esse resistor é chamado ôhmico. Então tem como calcular essa diferença de potencial entre esses terminais de um resistor ôhmico quando este é atravessado por uma corrente elétrica através da seguinte relação que é chamada lei de Ohms. Vai aparecer aqui agora para vocês a formulazinha de como calcular isso. E aí na sequência eu vou passar um exercício já resolvido para que você consiga entender melhor os cálculos e para que você consiga resolvê-lo no seu dia a dia aí. Exemplo, né? Qual a diferença de potencial que estão submetidos os terminais de uma torneira elétrica quando apresenta resistência igual a 25 ohms, quando percorrida por dentro dela uma corrente elétrica de 4 ampere? Aí tem a solução, né? Para encontrar o valor da DDP, vamos aplicar a lei de Ohms. Ou seja, né, vamos colocar a tensão, que vai ser igual ao valor da resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. Aqui eu tenho que o valor da tensão é 25 e o da corrente elétrica é de 4 amperes. Então, assim, nos terminais da corrente elétrica estão submetidos a tensão de 100 volts, porque eu vou pegar 25 e multiplicar por 4, e aí teremos 100 volts. Fácil, né? Bom, meu aluno, e para finalizar mais essa aula de química, vamos falar apenas dos condutores e isolantes elétricos, né? Condutor é aquela partícula elétrica que existe num corpo e é capaz de se movimentar com grande facilidade.
Por exemplo, os metais, eles são bons condutores de eletricidade. O cobre, por exemplo, é um dos melhores, por isso que ele se encontra nos fios, né, das nossas tomadas, nos fios de tensão aí nos postes. E o isolante é quando esse movimento ele acontece com muita dificuldade, né, quando o material oferece uma resistência para que essa corrente elétrica passe, ou às vezes não acontece. E aí nesse caso ele é chamado de isolante. Eu tenho madeira, por exemplo, eu tenho borrachas, então isso é um condutor e um isolante. Acho que foi a coisa mais simples da nossa aula, né? Galera, eu espero que vocês tenham entendido o que foi explicado para vocês. Aguardo vocês até uma próxima aula. Até lá.